Amigos da TV Serra, nós estamos começando a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da TV Serra Farroupilha, no ar pelos canais 26 e 526 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook. Vá lá, curta a nossa página TV Serra Farroupilha, o nosso canal no YouTube, também TV Serra Farroupilha e ainda pelo Instagram. Este programa você poderá conferi-lo, assisti-lo na íntegra também pelo canal do nosso Facebook e no canal do YouTube. Hoje eu recebo aqui nos estúdios o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Renzel, para um bate-papo sobre a questão do consumo de água nesta época de verão, ainda já de outono, mas ainda com temperaturas bastante elevadas e momento ainda de isolamento domiciliar, isolamento em função da contenção como forma de conter a propagação do coronavírus aqui na nossa região. E nós estamos diante de um panorama muito complicado, porque além de coronavírus, além de isolamento, nós estamos com uma estiagem no estado do Rio Grande do Sul que está comprometendo e afetando muito os mananciais, as barragens. Aqui a barragem da linha Julieta ainda tem um bom comportamento, mas a barragem do Burati já com uma queda muito grande no consumo na sua capacidade de reservação de água. Elton, quero te agradecer pela tua presença aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, obrigado pela oportunidade, um momento importante para nós nesse momento, contarmos com a colaboração de todos os meios da mídia disponíveis na cidade, na região, porque realmente a gente precisa nesse momento de que as pessoas sejam sensibilizadas, né, no sentido do uso racional da água, porque a gente vem enfrentando uma estiagem como há muito não se via, e o nível do nosso sistema realmente nos preocupa muito e nós temos acompanhado permanentemente e estamos numa situação muito crítica, Leandro. A estiagem impacta muito forte na barragem da linha Rio Burati? Sim, os níveis estão como há muito tempo não se percebiam, tá? Nós temos hoje uma lâmina de água de aproximadamente 1,70 m, 1,80 m, variando um pouquinho, de possibilidade de uso. Só então, isso? Só isso. Isso representa... Não chega a 2 metros? Não chega a 2 metros. Esse volume, a princípio, de uso normal e tradicional, convencional da Corsan, representaria em torno de 15 a 20 dias de consumo da cidade de Farroupilha. Então, o que a gente está pedindo para as pessoas que façam uso racional, evitem os desperdícios, aquelas ações que no momento até poderiam ser importantes, mas não se permite que sejam executadas nesse momento por uma questão humanitária, né? Que é lavar calçadas, lavar carros, lavar telhados, lavar muros, e usar de forma racional e adequada para que a gente consiga passar por esse momento complicado até que as chuvas retornem, né? Há uma previsão de que isso só se normalize na segunda quinzena de abril, o que é muito preocupante. Então nós temos aí praticamente 15 ou 20 dias, 20 ainda dias pela frente. sem chuvas, né? E é uma previsão, então a gente não pode contar com certeza que efetivamente vá dar uma chuva que recupere manancial até final de abril. Então a gente tem que trabalhar com a pior das hipóteses, cria-se até maio. Então uma lâmina de aproximadamente 1,80 m no Rio Burati, na barragem do Burati, é isso? Sim, esse é o volume... Fora o volume chamado volume morto. Fora o volume morto. Ali no volume morto nós temos aproximadamente 5 metros de aproveitamento ainda. Só que esse volume de 5 metros não representa o volume que a gente tem no sistema convencional, porque você reduz o raio de ação, e esses 5 metros tendem a ser consumidos de uma forma muito mais rápida, né? E em muito menor tempo. Até porque deve diminuir também a própria extensão da água represada, né? Sim, exatamente, porque as margens já estão secando, né? Então tem vários pontos onde só existe mais pedra e areia, não tem mais água. Então o volume da barragem tem causado espanto para quem está acostumado a ver aquele ambiente maravilhoso e lindo. Hoje causa tristeza a gente verificar isso. Quantos metros abaixo do nível normal está a barragem do Burati? Em torno de 3,70. Mais de 3,5 metros. Mais de 3,5 metros. Chama muito atenção. Chama muita atenção. Sim. E tem nos preocupado, assim, Leandro, essa questão da quarentena. Porque até então, na primeira semana
dessa suposta quarentena que a gente está vivendo, das pessoas ficarem em casa, temos observado uma ordem inversa, né? As pessoas têm gastado muito além da conta. Consumido bastante água. Consumido muita água, em torno de 10% acima do que nós tínhamos produzido em média até então, tá? Aí, a partir de segunda, assim, conseguimos envolver um pouco mais a comunidade, o próprio prefeito se manifestou preocupado com essa situação, diversas entidades, secretarias, a imprensa, e aí começamos uma campanha de conscientização nesse sentido, de que se não houvesse uma colaboração efetiva da comunidade, estaremos sujeitos a um racionamento. E isso, Leandro, vou te falar em primeira mão, tem dado resultado a partir de quarta-feira, quinta-feira, percebemos que o consumo realmente declinou bastante. Então, assim, uma ordem de 10% abaixo do que a gente produzido. Então caiu 20%. Caiu 20%. Além... Tinha-se um consumo, aumentou 10% e agora baixou mais 10% do que tinha antes da entrada da quarentena, né, do isolamento. Isso é importante, né, porque a gente reduzindo 10% nos dá uma sobrevida e nos dá um novo fôlego, né, para a gente trabalhar essa questão de efetivamente evitar o racionamento. Sim. Então a conscientização da população é a palavra-chave nesse momento. A gente não está dizendo não use a água para fazer a sua higiene, não use a água racionalmente para fazer a higiene, mas não use a água para lavar muros, calçadas, carros, paredes, por aí. Não é o momento, né? Não é o momento. Nós temos recebido inúmeras denúncias, pessoas indignadas com vizinhos, com conhecidos que têm utilizado esse expediente. Se por um lado reforça que ainda temos pessoas que não têm essa sensibilidade, por outro, demonstra também que muitas pessoas estão preocupadas com isso. Então é uma pequena minoria que ainda não tem não faz essa leitura correta do momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está na fase de sensibilização, as pessoas têm que se sensibilizar disso. Nós, enquanto Corsan, não temos poder de polícia de chegar lá, suspender o fornecimento, aplicar multa, porque não temos base legal para isso. Mas tem dado efeito, tem surtido efeito uma conversa, uma ligação para o cliente, dizendo, olha, talvez o senhor não saiba, não ficou sabendo ainda que a gente está vivendo uma situação caótica. Então, nesse momento é importante que as pessoas nos reportem, façam denúncias, nos avisem, para a gente tentar, ainda de forma informal, lá tentar contornar essa situação. E como está a questão dos vazamentos? Estamos dentro da média mundial, em torno de 30% do volume de água tratada, ele ainda acaba se perdendo em vazamentos? Sim, nossa média permanece naquela faixa de 28% a 30%, o que é perfeitamente razoável para uma situação de um sistema complexo e como é o de Farroupilha, que ainda tem algumas estações de substituição de rede que precisam ser feitas. Nós tínhamos algumas obras programadas que, em função dessa situação, também foram paralisadas, né? Então, a Corsan está sempre num constante de troca de redes antigas, que muitas redes antigas acabam comprometendo esse volume de água que a gente perde, né? Esse percentual de 30%, muito desse volume se perde em redes antigas, né? Que precisam de substituição. E, evidentemente, também nós temos muitos furtos, muitos gatos, muitas derivações, ligações clandestinas, que também fazem parte desse percentual de 30%. Certo. Bom, devido a essa estiagem também, a falta de chuva, a água que está hoje represada ali na barragem do Burati e também da linha Julieta, ela tem proliferado com algas, alguma coisa, porque geralmente em épocas de estiagem de falta de chuva acaba gerando algas. Tem tido esse problema? Não. Por incrível que pareça, tanto o Burati quanto a Julieta estão com padrões de água, até conversando com os técnicos ainda ontem de tarde, relatando que a água está no nível excelente. Até não tem uma explicação muito lógica e técnica, porque a princípio, em função dessa falta de chuvas, deveria ter um manancial com precárias condições. É ao contrário do que parece. A água está ficando de qualidade melhor. Está com uma qualidade melhor, superior a muitos períodos, inclusive de inverno, quando tem chovido muito. Então, é uma situação anômala e, graças a Deus, que ela está numa situação tranquila de ser tratada em perfeitas condições de uso. Então, pelo menos é uma boa notícia no meio de todo esse cenário. Não, né? com certeza, Leandro. A gente está fazendo todos os esforços. Inclusive, na segunda-feira esteve aqui conosco, na terça-feira, desculpa, o diretor de operações, né? O André Finamor, justamente no sentido de dar todo o suporte para que a gente faça algumas operações literalmente de guerra, para que a gente possa utilizar o sistema morto, né? Com bombas auxiliares e outros processos,
porque nessa situação de que efetivamente as pessoas precisam da água para fazer a higienização, que é importante no processo de controle do corona, não temos como, nesse momento, cogitar a possibilidade de racionamento. Então, a gente quer fazer todo o esforço possível para evitar o racionamento. Claro que sempre contando com essa participação efetiva da comunidade no consumo racional e consciente. Claro. Bom, com certeza o André Finamor, que é diretor de operações da Corsan no Rio Grande do Sul, também colaborou com essa tomada de decisão, porque no início da semana, na segunda-feira, estava muito clara a necessidade de um início de racionamento a partir do dia 30 de março. Por enquanto, não vamos falar em racionamento, não é isso? Por enquanto em não. Uso racional da água, sim. Sim, uso racional sim. Porque nós tínhamos projetado a utilização do volume convencional. O volume convencional fatalmente nos remeteria a um racionamento, porque eu não posso esperar esgotar o volume... A reserva para depois querer racionar, porque não tem mais volume de água para racionar. Então a ideia é que com o estudo técnico que foi feito, haveria a possibilidade do uso do manancial lá do volume morto, chamado não convencional, e em razão disso conseguimos, nesse primeiro momento, postergar o eventual racionamento ainda em março. Certo. O André também entendeu de que não era o momento ainda. Não era o momento, sim. Não. Então ele está muito preocupado com essa situação. A Corsan como um todo não tem medido esforços, são várias situações, não só aqui. Nós temos muitas cidades que enfrentam uma situação tão complicada quanto a nossa, às vezes até pior. Então não tem faltado o esforço da companhia no sentido de evitar que essa situação aconteça. Não é um problema só de Farroupilha a questão da estiagem, praticamente atinge todo o estado, né? Todo o estado, na nossa região nós temos Veranópolis com situação muito precária, Garibaldi ainda continua com situação muito delicada, a Corsan não tem parado de perfurar poços, que são situações extremas e provisórias nesse momento, né? Inclusive, a gente está analisando a possibilidade de perfuração de um poço aqui também. Estamos fechando uma parceria com o município no sentido de cedência de uma área para a gente furar um poço, para que a gente possa também, nesse momento de crise, criar alternativas para eventos futuros, né? Talvez essa não seja a última seca que a gente vai enfrentar. Então, a gente quer estar melhor preparado para uma situação que volte a ocorrer daqui a... Espero não tão cedo, mas se ela vier a acontecer, que a gente tenha alternativas para enfrentar esses momentos de crise, né? E uma dessas situações é a perfuração de um poço em Farroupilha também, que já está programado possivelmente para a semana que vem. Onde aconteceria essa perfuração? É na altura da Vêneto. Da Via Vêneto? É, Via Vêneto. Ali tem uma previsão de obra da Corsan, onde vai ter uma adutora para o Parque Industrial, então a gente vai aproveitar a passagem da adutora para injetar um poço naquela região. Indo na direção do balneário Santa Rita, é isso? Exatamente. Certo. E aí abasteceria a região do bairro Nova Vicenza, arredores? Na verdade, vai injetar em todo o sistema. Mas isso seria uma obra emergencial para uma eventual utilização de caminhão-pipa nesse momento, né? Porque a perfuração de um poço implica uma série de obras que são também a adução até o local. Então, como já tem uma licitação em andamento que vai atender a região, então a ideia é utilizar esse poço, conectando ele a esse sistema que vai ser executado possivelmente em 2020. Perfeito. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final da nossa entrevista do dia hoje, com a presença do gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Renzel, com a gente aqui nos estúdios, falando então, no momento está descartado o racionamento de água em Farroupilha, mas está valendo, está em prática o uso racional da água. Não é hora, não é momento de lavar carro, lavar calçadas, muros, paredes, prédios, companhia limitada. Use a água somente para você beber, para você cozinhar, para você fazer a sua higiene, lavar roupa e pronto. E além disso, não lavar uma ou duas peças de roupa na lavadora de roupa, deixa acumular mais para também aproveitar mais toda essa questão da água. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Fiquem ligados aqui na nossa TV Serra. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos
Sicredi Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do Dia TV Serra Farroupilha. Os nossos fatos, os nossos acontecimentos sempre estão na pauta da nossa programação. Com a gente aqui nos estúdios, o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Renzel, falando sobre a questão da Corsan. Nós estamos num período de estiagem, num período de falta de chuva. Gente, a barragem do Rio Burati está mais de 3,5 metros abaixo do nível normal, em torno de 1,70 m, 1,80 m de lâmina de água, e depois só tem o chamado volume morto da barragem. Como é que está a questão da barragem da linha Julieta, Elton? Está perfeita. Temos hoje, de manhã, conferir o nível, está 1 metro e pouco somente abaixo do nível. Não é muita coisa. Não representa muito, não. Sim. Temos bastante volume lá ainda. O sistema Julieta corresponde hoje em torno de 30% de abastecimento em Farroupilha ou menos do que isso? Um pouco mais já. Em função, o que a gente tem percebido, nós comentamos no bloco anterior da questão da redução, né? Então, o que a gente tem percebido, assim, que a gente tem utilizado os extremos da Julieta. Então, quando as pessoas economizam água e utilizam menos o sistema, nós temos jogado essa economia para o Burati. Segurar o Burati. Porque a Julieta tem operado em média 23 horas por dia. Então, hoje nós produzimos no Julieta 4.200 metros cúbicos dia. Isso corresponde hoje a 50% praticamente do volume distribuído na cidade. Certo. Então a Julieta hoje está oferecendo mais água do que o normal até para proteger o Burati. Exato. A ideia é proteger aos extremos o sistema Burati. Sempre que possível, a gente não tem utilizado o sistema Burati, tem explorado aos extremos o sistema Julieta. Garibaldi ainda pega água aqui em Farroupilha ou já cessou? Não. Foram só 2 semanas naquele período, até é bom esclarecer, porque tem muitas informações controvertidas, fake news e pessoas que escutam algumas coisas aqui e acolá. Só para a gente pontuar que eu tenho respondido para todos. Nós fornecemos para Garibaldi 8.000 metros cúbicos de água em 2 semanas. Isso representa uma produção de menos de 1 dia de Farroupilha. Então foi isso uma situação extrema. Hoje Garibaldi, graças a Deus, com a perfuração de 2 poços, conseguiu atender a demanda de forma provisória lá e não temos mais oferecido água para Garibaldi, até porque não temos condições para isso. Certo. Bom, durante a semana, na terça-feira, foi feito todo um trabalho, terça e quarta-feira, ali no manancial do Burati, do Rio Burati. Foi feito também um trabalho de mergulho. Conta para nós o que é esse trabalho de mergulho, porque vieram técnicos de fora para fazer esse trabalho de averiguação do volume de água que está represado na barragem. O processo de mergulho, ele constitui, como se a própria palavra, no mergulho, a gente vai mergulhar para verificar as condições da captação, a altura do volume morto, porque a gente tem somente a medição do volume convencional que a gente chama. O volume morto é aquela água que está abaixo da nossa linha de captação convencional. Então nós fomos identificar quanto nós teríamos abaixo desse volume para usar com uma bomba auxiliar, né, que é um processo complexo, mas que é possível de fazer.
Então foi identificado nesse sistema essa metragem que eu acabei de relatar no bloco anterior. Nós temos em torno de 5 metros de volume morto que pode ser utilizado nesse processo. Sim. Essa questão dessa água volume morto, até para as pessoas não fazerem confusão, é uma água de boa qualidade também, é igual da chamada água do volume vivo. É igual, é o mesmo perfil de água. A questão é uma convenção chamada de volume morto porque nós não temos acesso a ele de forma convencional, e o sistema, quando foi projetado para utilizar até determinado nível da água. A utilização desse outro processo implica em uma série de adequações técnicas com custos de energia altíssimos, com multas pela utilização de energia fora do contrato convencional. Então a Corsan vai pagar um preço muito caro pela utilização desse processo, mas que nesse momento a saúde humana não tem preço e a Corsan vai pagar o que for necessário para resolver. Eu até te perguntava fora do ar, vou fazer essa pergunta no ar também. Elton, o que levou a barragem do Burati a cair tanto no seu volume? Porque não me recordo nos últimos anos de termos tido uma situação tão complicada em termos de volume de água represado aí. Foi realmente, a seca, a estiagem? Não temos outra explicação lógica, né? Porque o sistema não apresenta qualquer fissura, não tem vazamentos, tá? O sistema está vedado por completo. Nós efetivamente estamos desde novembro sem chuvas consideráveis no sistema. Nós estamos indo para 6 meses sem uma chuva que recupere mananciais. A barragem é uma barragem de acúmulo, tem poucas vertentes nascentes e muito insípidas, que não representam praticamente nada de acréscimo. Barragem de acúmulo significa o que entra de água. O que entra de água é da chuva. E não tem poucas vertentes que alimentam, que aumentariam esse volume. Na verdade, eu não considero nem como o Rio Burati, né? Ele tem o nome Rio Burati, mas é um riacho, que não é um rio, né? Então, o que nós represamos lá é a água da chuva que desce em períodos de maior concentração. Então, nós precisaríamos hoje de uma chuva no mínimo na ordem de 300, 400 milímetros para uma recuperação. Para repor o sistema. E eu não tenho os números oficiais, mas de novembro para cá, até a data de hoje, teriam sido menos de 100 milímetros de chuva nesse período. Então, é muito pouco, né? Além de termos a estiagem, nós temos dias de calor intenso. O próprio sol vaporiza uma quantidade significativa de água no local, né? Não tem utilização de outros sistemas, por exemplo, assim, não temos problema de irrigação, não temos outras fontes de utilização. Então, realmente consumo humano, falta de chuva e a evaporação natural. E por que a barragem da linha Julieta tem um outro comportamento? Tem mais nascentes ali? Tem mais nascentes. Assim, efetivamente, não há que se desconsiderar, a própria água de consumo misturada com esgoto volta para dentro do sistema, né? Então, processo cíclico. É um processo cíclico, mas fundamentalmente lá nós temos nascentes mais, vamos dizer assim, mais produtivas, mais fortes do que no sistema Burati. Sim. No sistema Burati, a Corsan já pensa no futuro depois também de ampliar a capacidade de água armazenada aí? Dá para subir mais a barragem? É possível alguma obra nesse sentido? O que o André Finamor colocou? Sim, ele inclusive determinou que fosse feito um estudo técnico para a eventualidade de a gente aproveitar esse momento agora, que é um momento propício, né, momento que não tem água, para a gente no mínimo erguer a barragem mais meio metro. Mais meio metro. Mais meio metro, a princípio, tem uma determinação que ainda aconteça agora no primeiro semestre. Sim. A elevação de meio metro, porque a gente vai acumular, se vier a chover no período das chuvas, né, a gente consiga acumular mais meio metro de lâmina d'água em cima de todo o diâmetro da barragem. Cada centímetro que sobe a quantidade de água armazenada é muito maior, porque ela vai se expandindo, né? Sim, exatamente. E a gente pode também aproveitar um pouco melhor a questão da barragem auxiliar, porque muitas fotos que as pessoas enxergam lá, elas representam uma barragem auxiliar que está acima de uma estrada vicinal, né? Então, porque se nós tivéssemos efetivamente só o volume daquela água que aparece nas fotos, mortos. Não dá nem para um dia de consumo. Sim. Então, mas a forma de represando uma, tu acaba represando a outra também.
Então a gente vai acumulando significativamente o volume e aumentando meio metro no mínimo a barragem. Então a previsão ainda é nesse primeiro semestre de realizar uma obra de elevação de pelo menos meio metro no nível da barragem, é isso? Exatamente. Subir meio metro. Subir meio metro, que nos garante um ganho muito significativo em eventual anomalia nos verões seguintes. Aqui. Com certeza. Elton, vamos dar um toque também falando em termos de obras, o que a Corsan está fazendo em Farroupilha. Antes de você dar um panorama geral, como é que está a questão dessa nova adutora que vem de Nova Sardenha? Já tivemos a interligação de uma parte dela. Como é que estão os trabalhos agora, em função do coronavírus, tudo parou também? Não, a obra está concluída. Nós estamos com um sistema operando já desde 2 semanas atrás, com ele todo integrado. A primeira licitação que contemplou até a chegada no São José, São Luís, está concluída, está interligada. Dia 3 de abril ou 4 de abril, confundo um pouco as datas, tem a licitação da segunda etapa. Sim. A princípio, a licitação segunda etapa vai levar até o Pio Décimo, até a estação de tratamento. A obra do reservatório, que é uma outra obra importante, ela ali no Pio Décimo, está paralisada agora em função dessa determinação legal de isolamento. A previsão da empresa é que retome no máximo 60 dias, e se tudo correr bem, que nós também não temos a certeza de como vai ser o dia de amanhã, mas a obra não está suspensa, ela está somente paralisada nesse momento em função do corona. 20%, 30%, 40% da obra já feita, metade? Do reservatório em torno de 20%, porque a estrutura pré-moldada vem importada. Tá? E no local estão sendo executadas as obras de adequação dos sistemas de tratamento que precisam ser deslocados do local onde estão hoje, porque o reservatório vai ocupar uma área muito grande. Então tem uma série de obras periféricas que estavam em andamento, né? Que são a construção da casa de química e dos compressores necessários à operação do sistema. Essas obras estavam uns 20% concluídas, né? E do reservatório ele continua sendo fabricado, a princípio, segundo a empresa, né? O que falta nesse momento é a adequação da estrutura para a instalação, que parou no momento. Certo. Está paralisado. O reservatório, nós vamos sair de uma capacidade de reservação de 500 mil litros, é isso? Para 2 milhões de litros. Exatamente. Vamos aumentar consideravelmente, né? Sim, a ideia é que se a licitação transcorrer dentro da normalidade, a obra que eu falo da segunda etapa do sistema de adução, né? Se ele transcorrer dentro da normalidade, eu imagino que até meados do primeiro semestre de 2021 essa obra seja concluída também. Então a primeira parte da adutora de Nova Sardenha para cá já está operando, tem capacidade de operar na sua totalidade, é isso? Na totalidade, com certeza. Nós estamos usando ela até abaixo da sua capacidade em função do problema do burate, né? Que nós não temos hoje água bruta para tratamento. Fazendo um exercício rápido, tendo toda essa interligação, a segunda etapa da ligação até a estação até a unidade aqui do Pio Décimo, o reservatório pronto e água lá no burate, Farroupilha não vai ficar mais sem água, né? Não, nós temos outras obras assim que são importantes estruturais também, que nós queremos aumentar a capacidade de produção do burate, né? Então nós está tramitando na casa também já está em fase de contratação. Uma nova subestação de energia lá no burate que vai poder aumentar a nossa capacidade de produção de água também. Porque hoje a gente tem uma capacidade considerável de envio, de distribuição e pecamos um pouco ainda na questão da produção. Então o próximo passo agora é aumentar a nossa capacidade de produção. Em termos de outras obras menores, mas importantes, o que tem sido feito nos últimos dias aqui e está no planejamento, no escopo para os próximos dias? Estava prevista, era para ter começado agora nessa semana a obra de substituição da São Vicente, né? Porque nós vamos ter uma pavimentação no local, então a obra de esgoto local já está com praticamente 50% concluída, então para não haver transtorno de obras, 2 equipes ao mesmo tempo, nós íamos começar essa semana a substituição de uma rede precária que a gente tem lá no local. Mas também esperamos agora a normalização das atividades para que a gente possa fazer essa substituição de em torno de 1 quilômetro de rede na São Vicente. Tem outras obras menor porte, importantes algumas vezes no centro, que tem causado problema, a gente tem que fazer a substituição, então são obras que a gente tem programado ao longo do ano ainda para tentar executar ainda em 2020. Com certeza. Bom, Elton, para concluirmos a nossa conversa, quero te deixar a palavra à tua disposição. Eu acho que é importante nesse momento que você faça o comunicado também à nossa população. Por enquanto está descartado o racionamento de água em Farroupilha. Vamos ver o que vai acontecer com o comportamento climático, que é fundamental, e também o comportamento nosso, dos cidadãos, no consumo racional.
não tem racionamento por enquanto, está descartado, mas tem que ter o nosso compromisso de usar, de consumir a água dentro da racionalidade. Então passa algumas dicas, algumas orientações, eu acho oportunas aqui nesta câmera também, para que a população realmente tenha faça a sua parte também nesse momento de dificuldade, porque ficarmos em casa sem água, aí sim, Deus nos acuda, né? Não, Leandro, é importante nesse momento que as pessoas percebam a importância de cada uma, né? Às vezes a gente pode imaginar, puxa, mas a minha contribuição é tão insignificativa. Não, mas ela tem que ser multiplicada por 27 mil clientes que nós temos em Farroupilha. Então, se cada um economizar 10 litros que seja, 100 litros, isso no final é um somatório muito significativo. Então, eu reduzi o uso do banho, as descargas até desnecessárias de madrugada, são ações que talvez a gente possa imaginar insignificativas, mas elas representam muito. Então, em torno de 10 litros de água você põe fora de madrugada. Evitar lavar a roupa com uma máquina só com 1/3 da capacidade. Lavar calçados nem se cogita nesse momento, tá? Utilização de lava-jatos para lavar telhados, muros. Essas são ações que nesse momento a gente tem que postergar. Vamos deixar para esse momento futuro, que não vai faltar oportunidade para isso. Não é que a Corsan hoje esteja incapacitada de fornecer água para a cidade, é que ela não tem realmente o produto para tratar, porque essa estiagem exacerbada aí de 6 meses não tem como a gente ter planejado e evitado que isso acontecesse. Então, nesse momento é importante que todos façam sua parte, contribuam nesse processo, porque fazer uso racional é tranquilo. Racionamento não é tranquilo para ninguém, nem para a empresa, nem para o consumidor. Imagina você estar em casa e não ter água. Isso é uma situação inimaginável nesse momento. Muito complicada, né? Então, depende de todos nós, é isso. Depende de todos nós evitar o racionamento. Com certeza. Elton, quero te agradecer muito, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua vinda aqui aos estúdios, sempre que precisares, nós estamos à disposição para ajudar a Corsan nesse sentido também, e é um compromisso meu, nosso, de todos, nessa questão do uso racional da água. A gente vem batendo há algum tempo, a Corsan poderia estar aqui dizendo, consumam água, fatura, vai faturar mais, mas nós vamos ficar ali na frente, nós vamos entrar em colapso, em falta de água. Esse não é o objetivo, então vamos consumir a água realmente necessária, não podemos brincar com o assunto. Tem previsão de normalização das chuvas a partir de 15 de abril, e se não acontecer? E se for só para maio? E se for para junho? E se for para o inverno? Então vamos fazer a nossa parte. Elton, obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, e eu conto com a colaboração de todos. Eu sei que a maioria das pessoas está plenamente identificada, empenhada com esse processo, e é parte dessa parcela da população cada vez mais socializar essa informação e fazer um comprometimento de todos, né? Que aí com certeza a gente vai vencer essa pandemia agora e também esse problema de falta d'água. Com certeza. Obrigado. Elton Luiz Renzel, gerente da unidade da Corsan, foi o nosso convidado aqui na entrevista do dia de hoje. Está dado o recado, não tem racionamento por enquanto, mas tem uso racional da água há algum tempo. Então vamos cuidar, vamos adotar as medidas que o Elton acabou de frisar, e que bom, parabéns Farroupilha, é isso aí. Na quarta e na quinta-feira já houve uma redução considerável do consumo de água do que estava acontecendo, por exemplo, na segunda e na própria terça-feira. Com um esforço de todos, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Muito obrigado, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Serra Farroupilha. Nossa gente se vê aqui.